Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, sua casa, sua família, nesse dia todo especial. Quero compartilhar uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 21, a partir do versículo de número 15. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Verdade, em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração através desta palavra. Queridos, o tema dessa mensagem é restauração. Restauração. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui com Pedro. Só para nós lembrarmos, Pedro havia negado Jesus 3 vezes, por ocasião da sua crucificação, por ocasião da sua prisão. E Pedro, temendo talvez um destino semelhante ao do seu mestre naquele momento, teve medo de confessar que conhecia Jesus, que era um discípulo de Jesus e que era um dos seus seguidores. E depois que Jesus então é crucificado, morto e ressuscita, e depois de passar 40 dias aparecendo aos seus discípulos, numa dessas aparições, ele tem como objetivo e propósito restaurar a vida de Pedro. E é exatamente esse o texto, onde Jesus aparece na praia, eles estão pescando, e Jesus então faz uma fogueira e pergunta a eles se eles haviam pego alguma coisa. Eles não haviam reconhecido Jesus até então. Mas Jesus dá uma ordem para eles, a mesma que ele havia dado lá em Lucas, no capítulo 5, por ocasião da pesca maravilhosa, quando ele diz: olha, lancem as redes de vocês do lado direito. E quando eles fazem isso, eles pegam novamente uma grande quantidade de peixes. E por conta disso, eles então entendem que era o Senhor. O mesmo Jesus que havia ministrado uma palavra para eles no passado, é o mesmo Jesus que vem e aparece. E então, o texto nos diz que eles vão de encontro a Jesus. E o texto que lemos aqui vai nos falar o caminho da restauração, por onde Jesus leva Pedro para restaurar a vida dele. E é exatamente isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Nós que necessitamos ser restaurados por Jesus. Nós que precisamos constantemente passar por esse processo de restauração. Talvez você esteja precisando viver exatamente isso na sua vida. Talvez seja esse o contexto que você está vivendo. E o texto vai nos apresentar aqui esse caminho. Em primeiro lugar, o caminho da restauração, a restauração que Jesus traz, é mediante a nossa comunhão com Ele, a comunhão dele conosco. Veja o texto, no versículo 15, diz que depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro. O comer junto, biblicamente, representa o relacionamento, a comunhão, a intimidade. É mediante a nossa comunhão com Jesus, é mediante o nosso relacionamento com Jesus, que nós vamos experimentar também de restauração. As áreas da nossa vida, situações da nossa vida, relacionamentos que precisam ser restaurados, é mediante a nossa comunhão com Ele. E sabe o que é mais interessante, sabe o que me chama a atenção aqui? É que Jesus tem relacionamento com Pedro, mesmo antes de restaurá-lo.
Porque às vezes a gente fica pensando, mas eu não sou digno de estar na presença de Jesus. Nenhum de nós é digno. Nós não estamos na sua presença, ou nós não temos comunhão com Ele porque temos algum mérito. Não é pela meritocracia. Não é porque tenhamos algo de bom para oferecer a Ele, mas é pela sua graça. Então Jesus vem se relacionar comigo e com você pela graça. Então a restauração se dá mediante a graça. Quando Deus, lá no Éden ainda, lá em Gênesis, disse que Ele restauraria o homem. Não foi porque Adão havia procurado, mas Ele foi de encontro a Adão. E Ele vem de encontro a mim e a você nesse dia, dizendo, olha, eu tenho um caminho de restauração para você. Mas essa restauração se dá mediante a comunhão. O relacionamento íntimo e pessoal com Jesus. Tenha tempo para estar com Ele. Tenha tempo para ouvir a sua voz. Tenha tempo para se alimentar dEle. E você vai experimentar desta restauração que Ele tem na sua vida. Ou, melhor dizendo para você, para esta área da sua vida, para esse momento que você está vivendo. Em segundo lugar, o texto vai nos apresentar que esse caminho de restauração também passa por um retorno ao lugar, ao contexto, à realidade da queda. Por que eu digo isso? Porque Jesus faz 3 vezes a mesma pergunta a Pedro. Pedro, tu me amas? Por que ele diz isso? Porque Pedro, quando Jesus disse, um pouco antes de ser preso, que todos os seus discípulos iriam fugir por conta da sua prisão, Pedro disse, Senhor, eu jamais vou te negar. Eu jamais vou deixar o Senhor. Mas Jesus diz assim, Pedro, você não sabe. Por mais, eu estou parafraseando aqui, você está entendendo. Por mais que você tenha boa intenção, eu é que sei o que está dentro de você. Eu sei qual é a sua realidade hoje. Eu é que sei que nível de comprometimento você tem comigo. E nesse momento, Pedro, você assim como os outros vão fugir. Porque faz parte do processo. E Jesus então, se Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta a ele 3 vezes, tu me amas? Jesus não está querendo expor aqui Pedro, para entristecê-lo, como o texto diz que na 3ª vez Pedro se entristeceu. Mas Jesus está levando Pedro àquele lugar, àquele contexto, àquela realidade, para que Pedro pudesse entender que, na verdade, o que estava dentro dele ainda não era algo que havia sido completado pelo Senhor. Jesus está dizendo para Pedro, olha Pedro, naquele momento você me negou. Naquele momento você teve medo. Mas eu estou aqui para te restaurar. Eu estou aqui para trazer de novo uma perspectiva diferente para você. Eu ainda conto com você, Pedro. Talvez você se encontre nessa realidade. Talvez você tenha negado Jesus de alguma maneira. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você hoje já não anda mais com Jesus. Talvez você até se envergonhe por conta disso. Eu quero dizer a você que Jesus vem aqui, ao meu e ao seu encontro, dizer, olha, eu estou aqui para te restaurar. Há um caminho de restauração. Então não tenha medo quando Jesus te levar, te fazer lembrar de algumas coisas que são difíceis para nós, do nosso passado. Mas se é Ele que está te levando, e não um sentimento de remorso, que é algo destrutivo, mas é uma conscientização do que fizemos, até para que reconheçamos o nosso pecado, confessemos o nosso pecado, deixemos o nosso pecado e passemos a viver de uma maneira diferente, não tenha medo, porque Ele está te levando para aquele lugar. Talvez Ele esteja te levando diante de pessoas, talvez Ele esteja trazendo pessoas na sua mente nesse momento, para que você entenda que você precisa restaurar esse relacionamento. Não tenha medo, porque Ele vai te levar a esse lugar, mas não é para destruir, não é para te expor, mas é para restaurar a sua vida. E terceiro e último lugar, esse caminho de restauração também é um caminho que nos traz uma nova perspectiva de uma esperança que só Jesus pode trazer para a nossa vida. Quando Jesus diz assim, Pedro, quando você era moço, você se cingia e ia para onde você queria. Mas quando você for velho, vão te cingir e vão te levar para onde você não quer. Jesus está dizendo aqui, e o texto vai nos dizer, no versículo 19, que Jesus está se referindo ao gênero de morte pelo qual Pedro iria glorificar a Deus. Jesus estava dizendo para Pedro que ele iria ser crucificado, como de fato foi. Então, ele está dizendo o seguinte, Pedro,
Hoje, você não me ama como você gostaria de me amar. Porque você disse que não me negaria, mas você acabou me negando. Eu sei o que está no seu coração, Pedro. Eu sei do desejo do seu coração. Mas você ainda não está pronto. Ainda você não consegue me amar com esse amor ágape. Esse amor que está acima de qualquer coisa. Esse amor sacrificial. Mas você vai chegar o dia em que você vai experimentar isso. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Você vai me amar a tal ponto, Pedro, que você vai entregar a sua própria vida por amor a mim. Isso faz parte, querido, da nossa caminhada. Isso chama-se maturidade. Jesus diz que quando você era moço, você fazia o que queria. Mas vai chegar um momento em que você já não vai fazer mais o que você quer. Mas você vai se conformar ao meu propósito. Então, quando Jesus vem e restaura a nossa vida, nós somos encorajados novamente a segui-lo. Nós somos encorajados e passamos a ter esperança de novo de que nós voltamos ao propósito que Ele tem para a nossa vida. E nós podemos ter a convicção de que todo aquele desejo do nosso coração em fazer a vontade dEle vai um dia se cumprir, porque há um poder dEle operando em nós pelo Espírito Santo. Querido, eu quero encorajar você a se submeter a esse processo de restauração. Eu não sei qual área da sua vida você precisa ser restaurado, mas Jesus está aqui para restaurar a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por esta palavra que nos aponta, ó Deus, para um momento tão singular, tão específico e tão bonito da vida de Pedro. E Pedro é uma figura de cada um de nós no Novo Testamento. Nós somos muito parecidos com o nosso irmão Pedro. Nós somos impetuosos, nós somos impulsivos, uma hora estamos em cima, outra hora estamos embaixo. Uma hora temos coragem, outra hora nos amedrontamos, mas nós entendemos, Senhor, que o Senhor está aqui todos os dias para restaurar a nossa vida. E nós queremos nos submeter a este caminho de restauração. E eu te peço, Pai, a começar de mim e na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor, que em nome de Jesus, cada um que necessite de restauração seja restaurado em que área for. Que o teu Espírito se manifeste, a fim de que o teu nome venha a ser glorificado. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.